Se nós tivéssemos na liturgia de hoje, ao invés de ter tomado o Evangelho de São Lucas, como foi, tivéssemos tomado o Evangelho de São João, nós perceberíamos bem claramente que logo depois da multiplicação dos pães, que está aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus despediu as multidões, e em primeiro lugar os apóstolos, porque eles já estavam querendo aclamá-lo rei, e não é isso que Jesus queria, não tinha chegado a sua hora, não era daquela maneira, porque o povo ficou entusiasmado. Quando o povo viu Jesus, pegando apenas aqueles pães do menino, 5 pães e 2 peixes, e foi dando de comer, foi distribuindo aquela multidão, o povo se entusiasmou, mas não apenas um entusiasmo, eles já estavam querendo proclamar Jesus rei. Mas por quê? Um homem que é capaz de matar a fome de pelo menos 5.000 homens, é capaz de dirigir um exército nosso e alimentar um exército nosso e dar armas para um exército nosso, para irmos contra os romanos, afastar os romanos das nossas terras, tirar o poder das mãos dos romanos e voltar à nossa soberania. Na verdade, o povo estava pensando numa situação política, em virar a mesa, e não era esse o tipo do reino que Jesus vinha implantar. Por isso, Jesus, percebendo que os próprios apóstolos, entusiasmados pelo povo, eram os primeiros a querer fazer aquilo, mandou-os na frente. E logo em seguida, despediu ele e o povo. Daí ele subiu para o alto do monte para orar. Naquele momento que os apóstolos estavam no grande lago de Genezaré, veio uma tremenda tempestade, e o barco parecia uma casquinha de noz, ali no meio das águas. Eles já estavam desesperados, embora fossem bons pescadores, sabiam como se defender, mas a tempestade naquela noite era tão terrível, que eles tinham toda a impressão de que eles iam morrer todos, tragados pelas águas, quando de repente eles veem um vulto andando sobre as águas. Até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar apavorados, porque além de tudo, além daquela tempestade, ainda um fantasma vindo sobre as águas. E logo Jesus de longe gritou: não temais, sou eu, coragem. E Pedro ainda, para ter a certeza de que era Jesus, grita para ele: se és tu, Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas. Era um verdadeiro desafio. Provavelmente Pedro, também no entusiasmo, porque vendo Jesus andando sobre as águas e vindo, claro, ele percebeu, para salvá-los. Naquele entusiasmo, Pedro era assim, muito sanguíneo. Ele acabou dizendo o que ele não sabia. Até que Pedro estava com a cabeça de dizer isso, mas na verdade foi um desafio. E Jesus disse a Pedro: vem. E bonito, Pedro, sem olhar para a situação. Você pode imaginar isso, né? Ele tira o primeiro pé da barca, o que era fácil. Mas depois ele apoia aquele pé no vazio, e tira o outro pé da barca e dá o passo. Mas não para nesse passo, dá o outro passo e outro passo e outro passo. E Pedro vai andando apressadamente sobre as águas. Muitas vezes a gente não imagina o que estava acontecendo. Veja, Jesus estava desafiando as leis da própria natureza. Por um lado, ele estava andando sobre as águas, mas podemos dizer: bom, mole para Jesus, ele era o Filho de Deus,
ele podia vir andando sobre as águas. Mas não foi só Jesus, foi Pedro também. Jesus superou totalmente as leis da natureza, assim como ele fazia com o corpo dele o que ele queria, porque andou sobre as águas, desafiando a lei da gravidade, mas também ele mostrou o seu poder sobre o corpo de Pedro, porque daí Pedro também, a ordem de Jesus, veio também andando, e Jesus mostrou poder sobre o corpo de Pedro, desafiando a lei da gravidade e andando sobre as águas. Eu tenho a certeza, se os outros apóstolos tivessem a mesma fé de Pedro, e dissessem, Senhor, que eu vá também, Jesus teria dito, vem João, vem Mateus, vem Tiago, um por um, e nós veríamos o espetáculo dos 12 apóstolos andando sobre as águas. Mas o importante foi isso, Jesus mostrou que ele tinha poder sobre o seu corpo, como ele mostrou naquele dia que ele tinha poder sobre o pão. Ele pegou 5 pães, e não é que de repente apareceu uma montanha de pães, não, Jesus foi passando para a mão dos apóstolos, e Jesus punha aqueles 5 pães, os 2 peixes, na mão de um apóstolo, que era fácil pegar, ainda mais que eram aqueles pães, tipo os pães sírios, né? Portanto, 5 pães, dá um tamanhinho assim, era fácil Jesus pegar, com uma mão, ele dava 5 pães, com a outra 2 peixes, somente que Jesus dava 5 pães e 2 peixes para um apóstolo, mas quando se aproximava o outro, Jesus já tinha de novo 5 pães e 2 peixes para pôr na mão de um apóstolo, e outro apóstolo, e outro apóstolo, e tanto quanto eles vinham buscar, Jesus ia dando, ia dando, ia dando, e o menino de olhos arregalados, e vendo Jesus, eram os 5 pães dele, ele sabia, ele reconhecia, eram os 2 peixes dele, e Jesus punha na mão dos apóstolos, deixa eu dizer, Jesus como que brincou com aqueles pães, com aqueles peixes, mostrando que ele tinha poder sobre a matéria, poder sobre o pão, tanto quanto ele tinha poder sobre os peixes, ali prontos para serem comidos. Mas naquela noite, ele como que brincou com o seu próprio corpo e com o corpo de Pedro, desafiando as leis da natureza, a lei da gravidade e andando sobre as águas. E interessante, nos outros evangelhos você vê que esses 2 milagres acontecem um depois do outro, mas aqui no evangelho de São João, é por isso que eu falei no evangelho de São João, logo na manhã seguinte, quando eles chegam à margem do lago, o povo vem, e como vários deles participaram da multiplicação dos pães, e outros ficaram sabendo, eles foram para lá. Jesus disse, eu conheço bem vocês vieram, não porque vocês estão acreditando em mim, na minha palavra, mas porque vocês comeram pães, vocês ouviram falar que eu distribuí pães para uma multidão, e é por isso que vocês vieram, em outras palavras, vocês vieram interesseiramente, e vocês vieram só para ver milagres, e não para ouvir a minha palavra, mas mesmo sendo assim, Jesus vai falando a eles, e é bonita a sequência do que acontece, está narrado no Evangelho de São João. Jesus vai cada vez mais adentrando aquela verdade, quando ele chega a dizer, eu sou o pão da vida. Daí eles dizem, Senhor, dá-nos desse pão, e Jesus diz, realmente, vocês dizem que Moisés lhes deu pão no deserto, e deu mesmo, mas o verdadeiro pão que o Pai quer lhes dar, não é aquele, mas é este, e aponta para si, eu sou o pão da vida. E é impressionante, que os judeus interpretam ao pé da letra, e aí que está, era para interpretar ao pé da letra, porque Jesus falou ao pé da letra, ele conhecia bem a cultura do seu povo. Um judeu não é como nós,
que logo leva as coisas para o abstrato. Não, um judeu é muito concreto. Se Jesus estava falando, eu sou o pão da vida, ele entendeu ao pé da letra, porque um judeu conversa com outro judeu assim. Um judeu não vai para coisas abstratas. Se ele quer falar de coisas abstratas, ele mostra que são coisas abstratas. Mas se ele fala uma coisa concreta, é porque é uma coisa concreta. Tanto assim, que depois de dizer isso, está lá no versículo 41, os judeus começaram a murmurar, dizendo, mas como é que esse homem diz, eu sou o pão que desceu do céu, sou o pão da vida? Será que ele está querendo dar a sua carne para comer? O seu sangue para beber? Veja, eles pensaram logo concretamente. Agora, claro, na imaginação deles, eles imaginaram comendo carne mesmo e bebendo sangue mesmo, como se pegasse um corpo humano, esquartejasse e comesse. Tão concretamente eles pensaram, mas veja, eles pensaram assim, porque Jesus estava falando de maneira concreta, não era figura, não era símbolo. E uma grande demonstração de que na Eucaristia não se trata de símbolo, não se trata de significado, mas é uma coisa concreta, é corpo do Senhor, é sangue do Senhor, que Jesus falou assim, os judeus entenderam assim. A única coisa que Jesus precisou corrigir, que não era como um canibal que come carne humana. Eles precisavam esperar um pouco. Se eles esperassem um pouquinho só, na última ceia, eles teriam entendido como os apóstolos puderam entender. Mas diante daquela murmuração deles, porque você sabe que murmuração pega, né? O povo foi murmurando, e aquele murmúrio foi indo. Jesus, ao invés de voltar atrás, preste atenção, se não fosse isso que Jesus estava dizendo, ele logo corrigia, explicava, como muitas vezes ele fez. Gente, não é isso, eu não estou dizendo que o meu corpo é comida, que o meu sangue é bebida. Eu vou explicar para vocês, e teria explicado. É um símbolo. O meu corpo significa, quem me enviou foi o Pai, então eu sou o pão da... Não, Jesus vai mais fundo, e é impressionante, que lá no versículo 53, 10 versículos depois, Jesus vai fundo e diz, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois, e esse pois é igual porque, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha, gente, Jesus acrescenta inclusive, ele não precisaria usar esse verdadeira ou verdadeiramente. Algumas traduções dizem verdadeira comida, e outras traduções dizem é verdadeiramente uma comida, mas dá na mesma, para dizer que não é símbolo, é verdadeiro, é concreto, é no duro. Ele não precisava dizer assim, mas disse, porque o meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me ama me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que comer a minha carne, viverá por mim. Veja, é algo muito concreto. Eu vou até reler para você, versículo 53, em verdade vos digo. E outra coisa muito interessante, esse em verdade, para um judeu, era uma fórmula de juramento. É como se ele dissesse, eu juro que é assim. E é claro, se um judeu usava essa fórmula, ele nunca mentia, e ele nunca dizia uma coisa que não é verdade, de acordo com as palavras que ele está dizendo. Percebe?
Então Jesus não usaria, Jesus inclusive era um bom judeu, ele não usaria essa expressão, em verdade vos digo, se não fosse bem assim. E o que ele disse depois da fórmula de juramento? Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, olha bem, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E graças a Deus, hoje cedo na pregação da manhã, eu pude lhes explicar bem isso, usando o porquê Jesus escolheu a forma de alimento. Ele podia escolher 1000 maneiras, mas escolheu a forma de alimento, porque realmente pelo alimento, Ele faz um conosco, assim com o alimento, até a minha unha que cresce. Acho que a sua é igual à minha, né? Quanto mais a lua vai andando para a lua crescente e lua cheia, mais cresce a minha unha. Esses 3 últimos dias eu estive lá em Lavrinhas atendendo os noviços, lá com o diácono Nelsinho Correia, né? E fiquei espantado quando olhei hoje para mim, nem tive tempo, você viu como foi corrido aqui de cortar a unha, mas se eu prestar atenção, a minha unha está comprida, eu devia ter cortado, preciso cortar de pressinha, mas até a minha unha que cresceu, está comprida, cresceu porque graças a Deus, o Nelsinho me deu bom alimento esses dias, porque se eu não tivesse bem nutrido, a minha unha não cresceria, a verdade não é, nem a sua. Por que a nossa unha cresce? E por que é que nós nos mantemos e continuamos em vida? E por que é que seu pulmão se refaz? Por que que o seu coração se refaz? Por que que o seu corpo, a sua pele se refaz? Como explica o Padre Léo muito bem, inclusive naquele livro dele sobre milagres, ele falou sobre isso no último encontro aqui, nesse lugar, que o nosso intestino, ele se refaz todinho em 4 dias, quer dizer, 4 dias atrás, não era o mesmo tecido, claro, é o mesmo intestino, é o seu, como o meu é o meu, mas o tecido do meu e do seu intestino 4 anos atrás, não era mais o mesmo. 4 dias depois, o nosso intestino já se refaz totalmente, gente. E por que o nosso intestino se refaz tão rapidamente? Por causa do alimento, graças a Deus. E por que ele tem que se refazer tão rapidamente? Porque ele que absorve os alimentos para irem para a corrente sanguínea, e depois é o intestino, primeiro o intestino delgado, fino, depois o intestino grosso, que tem a obrigação de pôr para fora aquilo que não pode ser aproveitado. Então o que sobra, ele manda para frente, e não pode ficar dentro do organismo. Então, por isso mesmo, por causa dessa função importantíssima, ele se refaz de 4 em 4 dias, que impressionante, meu Deus! Mas por quê? Por causa do próprio alimento. Nós e o alimento fazemos uma coisa só. A minha unha existe, a minha unha cresce por causa do meu alimento, do alimento que eu como, tanto quanto o meu intestino se refaz por causa do alimento que eu como. Era isso que Jesus estava dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E além disso, eu ressuscitarei no último dia. E aqui é uma verdade maravilhosa, porque o nosso corpo, de tanto receber, graças a Deus, a Eucaristia, que é Jesus ressuscitado, é que os judeus não tiveram paciência de esperar, porque Jesus que eles mataram e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, e o corpo que nós recebemos, o sangue que nós recebemos na Eucaristia, já é o corpo ressuscitado de Jesus, que para nós é invisível, é impalpável, porque nós não temos capacidade de ver um corpo ressuscitado, nem de tocar, os nossos sentidos não tocam, mas que Jesus está.
mas que Jesus está, está. Como aconteceu com os apóstolos, até 2 vezes os apóstolos tiveram a impressão de ver um fantasma. Porque nessa vez, quando ele andou sobre as águas, e na outra vez, quando ele chegou, pela primeira vez depois da sua ressurreição, na tarde de domingo, naquela tarde então, quando eles viram Jesus, daí Jesus se deixou ver. Embora Jesus lhes mostrasse as mãos e o lado, embora Jesus falasse com eles estavam tão atônitos, que diz o Evangelho, eles pensaram que era um fantasma. E não bastando mostrar-lhes as mãos, os pés, o lado cravado pela lança, Jesus pediu: vocês não têm alguma coisa para comer? E foram lá pegar pão, pegar mel, e deram para Jesus comer. Jesus não precisava comer, porque um corpo ressuscitado já não precisa de alimento. O corpo ressuscitado já não precisa, mas ele podia comer, e comeu na frente deles. Para eles perceberem, Jesus disse: para que vocês não pensem que eu sou um fantasma, mas sou eu mesmo. Então, gente, é isso. O corpo que nós recebemos, o sangue que nós recebemos na Eucaristia, já é o corpo ressuscitado de Jesus, que nós não vemos. E não vemos por quê? Só porque os nossos sentidos não captam. E há muitas coisas que os nossos sentidos não captam. O raio laser, por exemplo. E muitas outras coisas que a ciência mostra e que os nossos sentidos não mostram. Aparelhos vão mostrar, mas os nossos olhos, o nosso tato, o nosso ouvido não vai perceber. O nosso olfato não vai perceber. Mesma coisa com o corpo de Jesus. Mas aí que está, onde eu quero mostrar o mais importante ainda, é que de tanto nos alimentarmos, e até nos alimentarmos todos os dias, veja bem, do corpo ressuscitado de Jesus, veja, o seu corpo, a sua carne vai ficando impregnada de ressurreição. Verdade ou não é? Acho que o Nelsinho lembra bem disso. Nós estávamos em Queluz ainda, e veio uma irmã do Rio Grande do Sul, muito boa, que amava muito a gente, mas naquele tempo a nossa comida era fraquinha. Ela via que nós tínhamos muitas doenças e tal. Ela trouxe um remédio lá do sul, que ela mandava a gente tomar algumas gotas, 5, 6 gotas de manhã cedo, mas todos os dias, um remédio ruim toda a vida. A rapaziada fugia do remédio, mas o irmão obrigava a gente a tomar as 5, 6 gotinhas daquele remédio. Mas o remédio era tão penetrante, era tão profundo, gente, que saía pelos poros, aquele cheiro forte. Quando a gente tomava aquelas gotas, a gente já sentia aquele gosto, e também aquele cheiro do remédio. Mas o pior é que o remédio vinha pelos poros da gente, acredite isso, o Nelsinho lembra bem disso. O lençol da gente ficava cheirando aquele bendito do remédio. Era uma coisa, o pijama da gente nem se fala, porque o bendito do remédio era tão forte que impregnava a gente todo e saía pelos poros da pele. Eu falei isso só para você entender, de tal maneira nós vamos sendo impregnados da ressurreição. Você entendeu a comparação? Assim como aquele remédio tomava conta da gente, e ele vinha até pelos poros, a ressurreição vai tomando posse de você, de maneira que, veja bem e preste atenção, é isso que Jesus está falando aqui nesse trecho do capítulo 6, quando ele vier vindo no último dia, se nós estivermos mortos, e portanto sepultados, enterrados, lá no cemitério, ou no lugar onde a gente teve que ficar, a sua carne vai ressuscitar. E por que a sua carne vai ressuscitar? Porque você alimentou-se da ressurreição durante a sua vida, e isso está também no catecismo da Igreja Católica, trazendo a palavra de um santo padre. Pena que eu não me preparei quanto a isso, mas está lá. O catecismo da Igreja Católica, quando fala a respeito da Eucaristia, traz essa palavra desse santo padre.
mostrando a veracidade da palavra de Jesus e mostrando para a gente que aquele que comunga, especialmente hoje, amanhã e depois, vai de tal maneira se impregnando da ressurreição, que você fica com uma carne prontinha para a ressurreição. Passamos pela morte porque esse nosso corpo ainda é um corpo frágil, mas veja, mesmo se eu e você estivermos enterrados, mesmo se o nosso corpo se decompor, porque vai se decompor na terra, haverá tanta força de ressurreição, que quando o ressuscitado vier, nós celebramos há pouco a festa da ascensão de Jesus. O que aconteceu na ascensão? Jesus foi arrebatado ao céu, Jesus ressuscitado, foi arrebatado ao Pai, e os anjos disseram: Ele voltará, do mesmo modo que o viste subir, portanto, nas nuvens do céu. E você sabe muito bem, a carta aos Tessalonicenses vai dizer isso, a carta aos Coríntios vai dizer isso. Haverá um dia que o Senhor virá nos ares, com glória e esplendor, mostrando todo o seu poder divino, o seu poder de ressuscitado. Veja bem, quando o ressuscitado vier nas nuvens do céu, aqueles que comeram a sua carne e beberam o seu sangue estarão ressuscitando, é claro, aqueles que permaneceram em Cristo, porque estão alimentados, porque estão impregnados de ressurreição, ressuscitarão, e os corpos daqueles que estiverem vivos, que não morreram, nem precisarão ressuscitar, porque estão vivos, serão transformados, e aí vai ser um espetáculo. De repente, já não é mais esse corpo, claro, é esse corpo, mas transformado, é o meu corpo, mas agora transformado num corpo glorioso, num corpo ressuscitado, como o de Jesus, como o de Maria. Gente, que maravilha! E é isso que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Daí você entendeu a força do permanece em mim e eu nele, eu permanecerei nele. E daí, porque é o meu corpo ressuscitado. Só isso que os judeus não entenderam, e não tinham como entender, porque tinham que esperar. Ô bendito, espera um pouco. É como os mocorongos quando vão para o exército, né? Porque na hora de marchar, o que está comandando a marcha diz: meia volta. Os mocorongos já viram logo, né? E o comandante precisa muitas vezes explicar e reexplicar e até castigar o que não entendeu ainda, que ele diz meia volta e tem que esperar o volver, e é no volver que ele dá a volta. Mesma coisa com os judeus. Jesus anunciou, mas não disse o volver ainda, era só esperar um pouquinho, como os apóstolos esperaram. E daí eles entenderam que não era carne, claro, era o corpo de Cristo, era o sangue de Cristo, e a alma, a divindade, era Jesus. Mas de que forma? Na sua forma ressuscitada. Só faltou isso para eles. Gente, e esta beleza que nós estamos celebrando no dia de hoje, eu nem sei bem o que é, mas de qualquer maneira, trouxeram aqui, eu vou ler como está escrito. O Papa anunciou hoje, no dia de Corpus Christi, que vai abrir o ano de Eucaristia, que se iniciará no Congresso Eucarístico do México, que nós vamos transmitir, se Deus quiser, de 10 a 17 de outubro, agora, de 2004. E terminará no Sínodo dos Bispos, no Vaticano, de 2 a 9 de outubro de 2005, com o tema Eucaristia, fonte e cume da missão da Igreja. Ei, Papa João Paulo II, valente, maravilhoso, parabéns, João de Deus. As coisas que a gente não espera de repente, não é? Olha a criatividade do homem. Agora há pouquinho, o ano do Rosário, mal acabou o ano do Rosário, agora começa em outubro. Não foi no último mês de outubro que terminou o ano do Rosário? Né? Agora no mês de outubro
começa no Congresso Eucarístico no México, portanto aqui na nossa América, começa o ano eucarístico. Gente, mais uma demonstração aí. Veja, e a nossa correspondente, né? A Lourdinha lá de Roma que ligou pelo telefone, né? E deu essa notícia. Estou lendo. Lourdinha, obrigado, hein? Nosso pessoal de Roma certamente está vendo, porque é uma beleza também essa, hein, gente? Lá em Roma, o nosso pessoal não é na internet, não, na televisão. Eles veem a gente. Então, dá um tchauzinho para o nosso pessoal de Roma. Pode aplaudir o nosso pessoal de Roma agora. Parabéns a vocês. Parabéns a você, Lourdinha. É isso. Parabéns a cada um de vocês. Equipe Canção Nova aí em Roma. Mas veja que beleza, que João de Deus maravilhoso que nós temos. Olha para o corpo dele. E quantas vezes o pessoal já profetizou a morte dele? Quantos e quantos candidatos que já morreram, e quantos deles estão doentes, se acabando, já foram nomeados o sucessor dele, né? O pessoal diz, não, quem vai ocupar o lugar de João Paulo II vai ser o cardeal tal. Esse cardeal já está acabadinho ou já acabou. E João Paulo II está aí firme. Verdade ou não é? Deixa eu dizer, aí está uma comprovação do que faz a Eucaristia. Humanamente, eu até diria materialmente, pegando a química do corpo de João Paulo II, na verdade, o corpo dele está acabadinho. O que é que refaz? Assim como eu disse que até a nossa unha se refaz e cresce. Você corta a unha, logo depois ela cresce. Verdade, né? Você corta, eu vou cortar a unha. Pouca vergonha se eu não cortar essa noite, né? Mas eu sei que logo a partir de amanhã ela vai voltar a crescer. Mas, gente, o que alimenta João Paulo II, o que refaz João Paulo II, o que mantém esse homem firme, embora o corpo dele vá, como que se decompondo, porque a matéria quase que não aguenta mais. Com que é que Deus o refaz? Deus o refaz pela Eucaristia, porque o Papa João Paulo II toma banhos e banhos de Eucaristia, porque além de celebrar com muita fé, com muita devoção a Eucaristia todos os dias, devotamente, João Paulo II toma banhos e banhos de Eucaristia, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. O nosso João de Deus é assim. E viu o padre Roberto falando a respeito da Eucaristia, os jovens, né? É isso mesmo, da castidade nossa e a castidade dos jovens e a Eucaristia, é isso mesmo. O que é que mantém o Papa João Paulo II tão jovem? Domingo passado lá estava ele no meio dos jovens, na Suíça, dando um maravilhoso espetáculo. O que mantém aquele corpo, humanamente envelhecido, acabado, jovem, e você vai ver, no Congresso Eucarístico do México, o Papa vai estar inteiro, e ele vai correr esse ano eucarístico, e quando em 2005, nós tivermos o sino nos bispos, você vai ver, o Papa João Paulo II estará inteiro, porque o que é que o refaz? O que refaz o Papa João Paulo II é a Eucaristia, tomada pela comunhão e adorada na sua adoração. Ele se põe ali diante da Eucaristia, deixe-me dizer assim, recebe raios e raios e raios e raios do divino, do poder da ressurreição que está em Jesus e que ressuscita as células do seu corpo. Que ressuscita as células do seu corpo. Gente, está aí também uma receita de beleza. Porque muitos de nós estamos acabadinhos, quanta gente jovem, acabadinha, por quê? Porque não está recebendo o alimento da ressurreição, mas está recebendo o alimento do mundo, está vivendo a receita do mundo, e é claro, o mundo acaba com a gente. É só você olhar os artistas e as artistas, eles impregnam o rosto de não sei quantas coisas na maquiagem,
Vários deles fizeram e refizeram plásticas e mais plásticas, sem solução, porque o alimento e o remédio que eles tomam todos os dias é o alimento desse mundo perecível, desse mundo que acaba conosco, que acaba mesmo. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia, e já vou ressuscitando agora, como eu ressuscito a cada dia. João Paulo II. Você entendeu perfeitamente? Pode aplaudir então. Aí está a força da minha e da sua ressurreição. E então, para concluir, gente, o que o Evangelho de hoje vem nos dizer? O que a festa de hoje vem nos dizer? Nós realmente almejamos por vida e ressurreição. Nós almejamos porque o seu ser mais profundo aspira vida eterna. Não só uma vida que não acabe, mas uma vida de perfeição, a plenitude da perfeição. Todos nós almejamos esta vida, esta felicidade, esta alegria, este amor. Todos nós, essa beleza, todos nós almejamos isso. A nossa carne pede isso. Justamente, Jesus, no mistério da fé, que é a Eucaristia, vem responder a esta nossa fome, a esta nossa sede. Quem pode aplaudir? Pode. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Vai ficando em pé. Quais são as partes do seu corpo que estão combalidas pela doença, pela enfermidade, por um acidente? Talvez sejam seus pés, talvez seja a sua coluna, porque quanta gente com problemas e mais problemas de coluna. Quem é que não conseguia levantar o braço assim? Só quem não conseguia, ou o direito ou o esquerdo, ou os dois. Levanta agora na fé, como que dizendo para o Senhor: Senhor, quem não conseguia, viu? Não vai tirar uma cisminha, não. O Senhor me cura antes. Não, quem não conseguia levantar ou um braço ou o outro, ou não conseguia levantar os dois, levanta. Provavelmente tinha problema de coluna. Não, espera um pouco, nada de aplaudir. Deixa o seu irmão receber a graça. Talvez seja bursite e tantas outras coisas. Levanta bem os seus braços. Senhor, Tu és a ressurreição e a vida. Pela Eucaristia, sim, Senhor, que nós comemoramos hoje, celebramos hoje, Senhor, pela maravilha da fé. Sim, porque é o Seu corpo ressuscitado que nós tocamos, e vamos tocar agora pela comunhão. Nós não vamos ver, mas teremos diante de nós. Toca e cura, Senhor, estes meus irmãos. Quem tinha mal, pior de coluna, que não conseguia se abaixar, se abaixe sem medo. Pode se abaixar, como se fosse exercício de ginástica. Até se for preciso dar uma forçadinha. Senhor, Tu vês esses males de coluna, Senhor, desses Teus filhos e filhas. Eles estão acreditando, sim, que o Teu corpo e Teu sangue é vida e ressurreição, porque o Senhor não falou por falar. Isso, aguenta firme, abaixa mesmo. Acredite. E esse seu se abaixar é a sua demonstração de que você crê que Jesus está tocando você agora, e pode tocar pelo mistério da sua Eucaristia, porque Jesus está aqui vivo, ressuscitado. Agora faça o contrário, levante os seus dois braços bem alto, acreditando na ressurreição que você recebeu. Quem tem problemas, como é que a gente chama? Pressão alta, pressão baixa, levanta a mão. Hipertensão,
Todos aqueles que têm problema de hipertensão, levanta o seu braço, apresenta as suas veias ao Senhor, apresenta o seu coração ao Senhor, apresente a sua corrente sanguínea ao Senhor, apresente o seu sistema nervoso que rege justamente a sua pressão e as causas da sua pressão. Saiba, acredito, o Senhor está inclusive desentupindo veias e artérias agora. O Senhor está desentupindo agora corações, veias de coração que estavam entupidas. Levanta bem os seus braços, acreditando naquilo que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei, porque eu sou vida e ressurreição. Nós temos comungado, gente, e hoje teremos mais uma vez a graça de comungar. Acredite, para baixar os seus braços, que tem problemas de reumatismo ou coisas semelhantes, levante os seus braços. Talvez o problema seja nas pernas, mas não faz mal. Levante os seus braços e assuma a cura. Se o seu problema é no estômago, põe a mão no seu estômago. Se o seu problema é no coração, põe a mão no seu coração. Se o seu problema é nos pulmões, põe a mão nos seus pulmões. Se o seu problema são nos seus órgãos ginecológicos, portanto no seu ventre, põe a mão aí no seu ventre, confiando e pedindo ao Senhor. E pode até colocar a mão num lugar e no outro lugar. Se você tem problema de coração e também problemas ginecológicos, sem medo, problema de garganta, seja onde for, problemas de hormônio, onde for que esteja o seu problema, se você pode, coloca a mão. Se você não pode, põe a mão no coração. Mas o mais importante não é pôr a mão, é acreditar. Senhor, nós cremos na sua palavra, porque nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, é o seu corpo ressuscitado. Senhor, nós recebemos a ressurreição e a vida. E o Senhor me mostra várias pessoas com problemas de respiração por causa de pulmão, por causa especialmente de brônquios, e daí bronquite asmática, e as causas dessa bronquite. Obrigado, Senhor, por causa disso. Se você tem câncer, se você pode colocar o lugar onde está o câncer, mas podendo ou não podendo, colocando ou não colocando a mão, acredite que o Senhor pode refazer as células. E aí está o importante: essas células podem ser refeitas e o Senhor tem o poder de refazê-las. Essas células estão em desordem, estão se multiplicando desordenadamente, e essa desordem é uma desordem de morte, e você recebe aquele que é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus também no Evangelho de São João. E porque você recebe aquele que é a ressurreição e a vida, ele tem todo o poder, mais do que a quimioterapia, mais do que a radioterapia. Claro, nós não desprezamos tudo aquilo que o Senhor nos concedeu através da farmacologia e através da medicina, não desprezamos, também isso foi criado pelo Senhor, mas nós cremos mais ainda, sem descrer daquilo, cremos mais ainda na força daquele que é a ressurreição e a vida. E aquele que é a ressurreição e a vida, ele pode refazer as suas células. Creia que até mesmo um câncer ele pode curar, e a muitos ele já curou. Nós temos uma lista enorme de pessoas que nós vimos e comprovação médica que foram curados de câncer, porque o Senhor refez essas células que antes estavam se multiplicando para a morte e que agora começam a multiplicar-se para a vida. Senhor, obrigado, porque estás agora multiplicando células, não mais para a morte, mas estás multiplicando células, Senhor, para a vida desses teus filhos e filhas que precisam de Ti. Mesmo que você tenha AIDS, confie e peça ao Senhor. Para Ele nada é impossível, seja qual for a doença, se é uma doença psicológica, se é depressão ou tantas outras doenças. Confia no Senhor agora e peça. E vamos pedir agora com as nossas palavras. Sim, Senhor, nós estamos aqui uma multidão, e pede em voz alta. Parece que somos um grande sanatório, Senhor, um grande hospital, Senhor, necessitados, mas o Senhor declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu que sou a ressurreição e a vida, eu já posso operar com ressurreição e com vida, além de ressuscitá-lo no último dia. Eu também o ressuscitarei no último dia, mas já agora
Eu ajo com a ressurreição, para que tenham ressurreição, para que tenham vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Problemas de rins, problemas de estômago, problemas de fígado, problemas de vesícula, problemas de tireoide. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Problemas nos olhos, problemas nos ouvidos, problema na garganta. Obrigado, Senhor. Problemas até mesmo na pele, problemas no couro cabeludo. Muito obrigado, Senhor. Problemas nas plantas dos pés, seja o que for, meu Senhor, meu Deus. Alergias as mais diferentes, alergias, para ti nada é impossível, Senhor. A alergia funciona desordenadamente para a morte, Senhor. Nós nos alimentamos com aquilo que tu disseste: eu sou a ressurreição e a vida, e és tu que nós recebemos na Eucaristia, e vamos receber nessa Eucaristia, e vamos celebrar nessa Eucaristia, Senhor. Termina, acaba, combate as nossas alergias, Senhor, e que tudo funcione para a vida e não para a morte. Obrigado, obrigado, Senhor, por isso, muito obrigado. Eu tenho a certeza que várias pessoas já experimentaram uma cura. Claro, depois você vai comprovar pelo tempo, comprovar pelos fatos, comprovar até mesmo por um atestado médico, mas eu percebo que várias pessoas já experimentaram, não só pela fé, mas experimentaram também em si, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e experimentou. Houve fé, mas houve também experiência. Muitos experimentaram que já foram curados pelo Senhor. Quem experimentou que recebeu uma dessas curas, levanta a sua mão. Obrigado, obrigado, obrigado. Pode aplaudir, porque é a comprovação daquilo que a palavra diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Levanta agora a sua mão direita, ou pode levantar até as suas duas mãos, impondo as mãos, imaginando agora as pessoas que você ama e que são doentes, e que estão doentes, que até posso dizer, muitas delas estavam doentes. Se você quer até se voltar para o lado que você imagina que está a sua casa, que está essa pessoa, na fé, faça isso, e peça agora, peça com as suas palavras: Senhor, agora nós estamos pedindo por outros. Eles também comungaram, Senhor, eles também podem comungar, e eu comunguei muitas vezes, Senhor, eu recebi, sim, a Ti, a Tua carne, o Teu sangue, e o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu recebi, eu tenho recebido em mim, Senhor, e eles têm recebido em si, Senhor, a ressurreição e a vida. Por isso, Senhor, eu posso também rezar, eu posso também pedir: Senhor, não sou eu que curo, mas Tu que és a ressurreição e a vida, Tu podes curar, Senhor, porque para Ti nada é impossível. Nós estamos pedindo, esses meus irmãos e irmãs estão pedindo coisas concretas, por pessoas concretas, por doenças concretas, por doenças talvez humanamente impossíveis, medicamente impossíveis, sem solução, sem retorno, mas nós cremos, Senhor, como eu estou pedindo agora pelo meu primo. Sim, meu Deus e meu Senhor, toca o Augusto, cura o Augusto, Senhor, levanta o Augusto, ressuscita o Augusto, Senhor. Eu já ouso proclamar, Senhor, que Tu ressuscitas pelo pão da vida. Sim, meu Senhor e meu Deus, não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor provou-me duramente, mas poupou-me a morte. Obrigado, Senhor, porque estás fazendo isso. Obrigado, Senhor, porque está tocando e curando muitos dos nossos, e nós perseveraremos na fé e na oração e na fé, as duas coisas, na fé e na oração, porque cremos, nós oramos, e porque oramos, nós cremos. Nós haveremos de perseverar na oração e na fé, acreditando naquilo que Tu dizes: eu sou a ressurreição e a vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!